Olá, bom dia. Hoje já é dia 3/7/2020, são 7 horas e 1 minuto em Brasília. Seja bem-vindo, esse é o Today. O Today é um programa que a gente realiza de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E eu fico muito feliz de ter esse momento com vocês, poder conversar com vocês. Tem sido muito agradável para mim acordar cedo e ter esse bate-papo com vocês, né? Tem sido muito legal, né? Sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva de onde você está assistindo para que a gente possa lhe dar um bom dia. Estou vendo aqui que Alcirene está por aqui, Silvia está por aqui, Virgília também, Sueli, Larissa, Emília, né? Ana Lúcia Linhares também, Andresa, a Daniela também está por aqui. Legal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber todos vocês aqui nesse momento, 7 horas da manhã, né? Já tem gente aqui enviando solicitação para poder participar. Pode enviar sua solicitação para que a gente possa conversar hoje pela manhã. Vamos escolher mais alguém. Na semana que vem eu quero fazer um Today diferente, tá? Na semana que vem eu quero conversar com os participantes do Desafio da Transformação Vital que nós lançamos, né? A Larissa é lá de Curitiba, já escreveu aqui. Nutri Paulina de São Gonçalo, legal. Vamos ver quem mais nós temos aqui. Qual o tratamento para hipotiroidismo de Hashimoto? Então, o hipotiroidismo de Hashimoto é uma doença autoimune. E quando falamos de doença autoimune, nós temos bastante coisas a conversar sobre ela. Porque a gente precisa entender que doenças autoimunes têm uma relação direta com o nosso emocional. Então é muito importante a gente analisar esses aspectos emocionais quando se fala de hipotiroidismo de Hashimoto. E doenças autoimunes é um problema, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. A Ana Paula Basílio, do Rio de Janeiro. O Breno deseja bom dia a todos aqui. Rosineide Burgos também entrou. Licineire, de Minas Gerais. A Sabrina deseja um bom dia. Vamos ver aqui, ó, Lauro de Freitas e a Poli Rocha. Bom dia, Ana Lúcia diz, de Minas Gerais. Legal. O povo perece por falta de conhecimento e ele nos provê com misericórdia. Obrigada, Sueli diz. Sueli, tem sido um grande prazer fazer esse momento de bate-papo com vocês. Eu espero realmente depois receber as informações daqueles que já bateram papo com a gente aqui de melhora. Eu quero saber o que surtiu de resultado na vida dessas pessoas também, isso é importante. Mas realmente, muita gente perece por falta de conhecimento. Mas algo que me preocupa hoje também, Sueli, é o seguinte, é a quantidade de informação. Então, é assim, o excesso de conhecimento também é ruim. Porque a gente fica com uma dificuldade muito grande de saber o que as pessoas estão falando sendo certo e sendo errado. Porque quanto mais informação a gente tem, informações geralmente conflitantes, isso gera um problema muito grande. A Daniela Montinho diz assim, ó, bom dia, querendo emagrecer muito, posso sempre fazer o overnight pela noite, né, ou tenho que optar por uma outra coisa, né? Então, assim, o overnight ele é muito interessante. O que é o overnight? É você deixar uma chia de molho ou uma aveia de molho e no dia seguinte ela vai ter hidratado e ela é riquíssima em fibra e você vai utilizar picando frutas em cima e vai ser uma refeição da manhã. Geralmente as pessoas que fazem isso vão ficar com um tempo, né, de saciedade bem longo e isso é muito bom. Eu acho uma ótima opção um overnight pela manhã. Primeiro porque tem aveia, que é fonte de carboidrato e proteína. Segundo, porque você adiciona frutas e está adicionando mais fibras com um valor calórico baixo também. E isso é bem interessante. Bom dia, Deus nos abençoe hoje e sempre. De João Pessoa, na Paraíba, Virgília diz, legal. Vivências de mim. E aí eu precisava saber do nome, mas é de Alagoas, né? O Carlos Moura está aqui conosco, eu também desejo bom dia. Muito legal, muito legal. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Eu vou convidar alguém para a gente conseguir conversar. Vamos ver se vai dar certo, a pessoa que eu escolher. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Doutor, você consegue sempre produtos orgânicos? Infelizmente, não.
e me diz aí sobre questões de combinações alimentares, como frutas e verduras, etc. Sabe, muita gente fala dessa questão da combinação de frutas e verduras, né? E a gente precisa observar que essa questão de combinar frutas e verduras na mesma refeição não é todo mundo que passa mal. Tem muita gente que consegue fazer essa combinação sem passar mal. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que faço essa combinação e não sinto absolutamente nada com relação à mistura de frutas e verduras. Outras pessoas já vão se sentir muito mal com essa mistura. Por isso é importante a gente entender que nós somos o nosso laboratório e nós vamos trazendo as respostas, né, que nós precisamos. A gente precisa fazer tentativa e erro muitas vezes. E quando você mistura frutas e verduras, você vai descobrir se você é uma dessas pessoas que pode ou que não pode comer. Então, fazer os testes é muito importante. Isso daí é fundamental, porque nós somos indivíduos, somos diferentes e funcionamos de maneira diferente, né? Então, tem que fazer isso daí. Deixa eu ver aqui, a Larissa pergunta se fibromialgia em criança, o que fazer? Nossa, Larissa, fibromialgia em criança não é uma coisa comum de se ver, porque, como eu falei, da doença autoimune lá da tireoidite de Hashimoto, fibromialgia também é uma doença autoimune e geralmente não se manifesta em criança, geralmente são adultos por conta dos seus problemas emocionais. Mas vai ter que tratá-la da mesma forma que trata o adulto, né? Trabalhando muito as questões emocionais, cuidando muito de horário de sono, prática de atividade física, porque isso ameniza a dor, então é muito importante. Uma alimentação bem equilibrada, zero, né, de estimulantes, não deve fazer uso de estimulantes, porque isso é terrível para quem tem doenças autoimunes. Mas é muito estranho uma criança com fibromialgia, não é o padrão normal. A Irania da Bahia pergunta do síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável, preso. Irani, geralmente quem tem síndrome do intestino irritável ou síndrome do colo irritável, ela tem diarreia. Mas com relação ao intestino preso, tem algumas dicas importantes aí que a gente tem que seguir. Tem que comer mais fibra, tem que beber mais água, tem que dormir cedo, tem que fazer atividade física, fazer reposição de lactobacilos e comer menos vezes e volumes maiores em cada vez que come, para ter volume suficiente para estimular o intestino funcionar. Daniela Montilho é de Alagoinhas, na Bahia. A Fátima é de Minas Gerais. Legal. Bom, vamos escolher alguém aqui para a gente conversar. Olha, a Selma, ela é de Tocantins. A Sueli diz que, verdade, o médico deixa ela confusa com relação ao volume de informações. A gente fica, às vezes, muito confuso sem saber realmente o que é certo e o que é errado. Legal, pessoal. Bom, vamos ver aqui, ó. Quem gostaria de conversar, escreve aí. Opa, eu vi que a Nete está presente aqui. O Gilmar também está por aqui. Legal. A gente fica confuso com muita informação, né? E o pior é que essas informações, elas não são informações que vão no mesmo sentido. Geralmente são informações que são conflitantes. Isso é complicado, né? A Alcirene, a gente já tentou com ela, acho que 2 ou 3 vezes, ela disse que vai pedir ajuda lá para o Gilmar, para ver se consegue falar conosco. Vamos ver, Alcirene, conversa com ele lá direitinho para a gente tentar conversar um horário. Infelizmente tem dado muito problema quando a gente convida a Alcirene, né? Bom, aí nós temos aqui a Zilândia, tá conosco também, bacana. Escreve aí, quem quer participar? Deixa eu ver. Quem escreveu aqui? Tem muita mensagem, meu Deus. Como é que faz para ver tudo? O Gilmar está avisando aqui, ó, semana que vem começa a semana da nutrição vital. Segunda, terça e quarta à noite. E aí nós vamos falar sobre vários assuntos. E vai ser bem interessante esse período aí. A minha esposa falou que quer conversar comigo, então eu vou chamar a Nete, vamos ver se ela quer conversar mesmo. Minha esposa dormiu fora de casa, vocês acreditam? Eu fui dormir na casa da irmã dela.
A irmã dela tá ficando sozinha porque meu sogro e minha sogra estão isolados por causa dessa pandemia que todo dia mata mais de 1.000 pessoas no Brasil. Então, aí nesse caso, minha esposa foi dormir essa noite com a irmã dela que está ficando sozinha, né? Isso é bacana. Pessoal, Ariane, eu acho que eu vou chamar você hoje, hein, Ariane? Para a gente conversar e você contar sobre os seus resultados. Vou chamar a Ariane, vou ver se ela pode participar comigo. Vamos ver se ela consegue falar comigo. Vamos ver se dá certo aqui. Não sei se ela estava preparada para isso também, mas vamos ver se a Ariane aceita conversar conosco hoje aqui. Ih, aceitou nada, deve estar de pijama ainda. Bom, em todo caso, vamos chamar então aqui, ó. Vamos ver, essa pessoa disse que gostaria de ser chamada, vamos ver se vai dar certo. Queria falar com a Ariane, né, para ela contar os resultados que ela tem tido, mas ela não quer, deve estar de pijama. Hoje não dá, ela falou. Que pena. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Acho que chamou errado. É Alessandra, acho que você chamou errado. Eu vi escrito eu ali, mas desculpa Ah, então, Sandra. imagina, podemos falar. Legal, você está no laboratório? Você é enfermeira? Eu estou pegando meu plantão, mas eu vou aqui para uma outra sala aqui, tranquila. Mas é enfermeira? Eu trabalho no setor de urgência e emergência de ortopedia. Ortopedia, legal. Alessandra, então eu devo ter chamado errado ali na hora, desculpa. Se alguma coisa quiser conversar sobre saúde, estamos aqui à disposição para te ajudar. Ah, que bom. Eu tenho acompanhado, comecei tem uns 10 dias de acompanhar Que legal. e aos poucos, nesses 10 dias, com o pouco que eu consegui assim mudar a minha alimentação, eu eliminei 3 quilos. Então, assim, eu estou super feliz. Tá. E aí, assim, eu venho pro plantão, aí eu estou ajeitando as coisas, aí comprei até um cabinho para não perder as lives, para eu sugar bastante. Então, eu acho que é porque a barra estava rolando rápido e aí eu acabei clicando, era para sair uma pessoa, veio outra. Mas que bom, eu já fico muito contente em saber que em 10 dias você já conseguiu ganhar 3 quilos com essas orientações. Porque o propósito nosso, Alessandra, de manhã, é justamente trazer informações para que a pessoa, ao adquirir conhecimento, comece a perceber e fazer aqueles pequenos ajustes de rota, porque isso é muito importante. Eu ainda, isso é verdade, eu ainda estou com um pouco de dificuldade no sono, né? Incrível que pareça, eu sempre tive uma vida, uma rotina tranquila, fora do plantão é tranquilo. Mas com a questão dessa pandemia, a gente fazer uns plantões loucos, fiquei mais ansiosa, acabei realmente engordando 7 quilos. E aí não conseguia mais correr nem na academia. E aí, incrível que pareça, já tem 3 dias seguidos que eu estou conseguindo correr, fazer atividade física e já tenho melhorado bastante. Muito, muito, muito. Legal. Então, Assim, veja, você faz plantão, isso daí é uma coisa interessante, Alessandra, porque plantão é uma noite inteira acordado. E a gente sabe que o sono tem um papel muito importante. O primeiro tempo de sono, para que você consiga, né, coordenar o controle do cortisol, produzir a quantidade suficiente de GH para renovar as células, para não ter precoce, né? Outro aspecto importante é o controle do padrão de alimentação, principalmente porque a gente controla grelina, hormônio da fome e o hormônio da saciedade. Então é muito importante o sono. O plantão geralmente é quando? É 12 por 36? 12 por 36, mas na questão dessa pandemia, estava quase todos os dias 12, agora tem 10 dias que tá 12 por 36. E aí, assim,
a gente não podia trazer nossa alimentação, eu tinha que comer o que estava aqui. E assim, foi muito difícil. No começo, para a gente, não tinha protocolo, então, assim, você tinha que comer o que estava aqui. Então, assim, na hora do almoço, até procurava comer mais saladas e a verdura e a proteína, mas aí você ficava mais 6 horas sem poder comer. Na verdade, era um cafezinho, alguma coisa. Pois é. E aí é complicado, porque quando você não está no controle do padrão de alimentação, isso é muito ruim, porque você nem sempre vai ter opções suficientes para fazer uma boa combinação de alimentos, né? Então, isso é bem ruim. E sabe que pesquisa, Alessandra, que diz algo muito importante, que é o que 34,5% de tudo que nós comemos todos os dias não somos nós que escolhemos, né? São as pessoas com quem convivemos, é o local onde a gente precisa, por causa, né, de estar no trabalho. Então, veja, nós temos realmente uma dificuldade, às vezes, de fazer esses escolhas alimentares do jeito que nós gostamos. Nem sempre somos nós que estamos no controle dessa situação. Exatamente. Complicado. E eu me vi assim, nossa, que dificuldade, né? Saber o que comer e por conta disso a gente ia em casa, chegava em casa, estava tão ansiosa que a gente não conseguia desligar, né? Desligar porque estava direto no plantão, comia errado, dormia errado e já logo de manhã já tinha que estar de novo. Então, assim, eu sou prova disso, que a alimentação faz muita diferença na vida. Eu sempre corri e pedalei muito. E hoje mesmo, antes do plantão, chegar aqui no plantão, já corri lá meus 10K, meu plantão, meu treininho de hoje entregue, mas de tudo que eu já vi na minha vida, assim, a gente está sempre aprendendo, é alimentação. Pois é. Exercício é bom? É. Mas a alimentação é que muda, assim, muito, muito. Alimentação é algo que a gente faz pelo menos 3 vezes semanalmente. Alessandra, deixa eu só fazer uma coisa. O pessoal está dizendo que o som está muito ruim. E aqui em casa eu tenho 2 conexões de internet. Deixa eu ver, de repente, estou na conexão errada. Por isso, está muito bom o som. Deixa eu ver se eu Tá. faço uma coisa rapidinho aqui. Minha mãe apareceu por aqui avisando, ó, o som tá ruim, tá Ai, todo mundo avisando que o som tá ruim. Então, deixa eu ver se então, eu aqui toda, eu descabelada, porque eu já estava paramentada, né? Eu já estava paramentada, a gente tem que trabalhar de touca, toda paramentada, e eu, quando começou a chamar, comecei a tirar rapidinho, desculpa. Até as meninas aí, os meninos. Não, mas fique É tranquilo, ao vivo, né? É ao vivo, então. é ao vivo. E eu tô aqui, acordadão já faz tempo, esperando das 7 horas para poder entrar. Mas hoje eu não sei por que não está aparecendo. Estou na conexão certa, aparentemente tudo normal, não era para estar assim, né? Mas uma coisa, Alessandra, que chamou bastante a atenção é que você disse que há 10 dias atrás começou a acompanhar, já melhorou um pouco o padrão de alimentação, conseguiu fazer sessões de exercício durante 3 dias seguidos, né? Então, veja, a constância no exercício físico também é algo muito importante para nós. Eu não tenho dúvida. A gente, muitas vezes, Alessandra, tem um problema que as pessoas têm dificuldade de ter constância no exercício físico. Ontem eu estava conversando com a Simone, que participa de um programa que a gente lançou chamado Transformação. Vamos ver se vai melhorar o som agora, porque agora estou de fone, agora não tem nem desculpa mais. O Gilmar disse que o som para ele estava aparecendo perfeito. E aí veja, esse aspecto da constância é muito importante. A Simone mesmo comentou ontem com a gente que ela fazia atividade física, gostava, mas não tinha constância. E depois que começou a fazer o programa da transformação, aí nós conseguimos manter uma constância, né?
porque a gente entende que tem que focar num hábito. E nesse processo ela focou em uma das semanas no exercício físico, na primeira, e conseguiu realizar durante a semana toda exercício físico. Então, esse é um aspecto muito importante. E para quem, por exemplo, fica com essa rotina, né, de plantões, isso muitas vezes acaba interferindo muito na dificuldade da gente manter a constância. Só que a gente tem que lembrar que depois que sai do plantão, se puder também, vai e faz atividade física antes de dormir, porque você já cansa mais o teu corpo, vai ter um bom sono, mesmo que seja Mas durante o aqui não dia. dá. Sair do Depois do plantão não plantão não dá. consegue? É porque aqui é uma urgência e emergência de ortopedia. A gente trabalha desde a UTI, a UPA, os internados, então é muito grande. É Por isso, complicado. muitos vão se assustar com o que eu vou falar. Mas eu acordo, eu não estava conseguindo fazer na pandemia porque a gente não estava saindo. Mas eu acordo às 4 horas da manhã. Sim. Eu tomo água com limão em jejum. Não sei se está errado, eu não ouvi você falar disso ainda, água com limão em Não, eu jejum. acho que água com limão em jejum não é uma coisa que seja ruim, mas também não dá para a gente garantir que seja bom. Então, o que que a gente fala? Que não é ruim e pode fazer bem, né? Mas não dá para dizer com certeza. É claro que algumas pessoas que têm problema como gastrite pode ter uma sensibilidade ao ácido cítrico, porque quando a gente fala de gastrite também, Alessandra, tem várias causas. Então, se for uma hiperacidez gástrica que geralmente as pessoas têm, essa talvez tenha uma sensibilidade com água com limão. Se você toma e não tem problema, ok. Acho que virou uma rotina. Aí eu tomo água com limão, saio para correr quando eu estou de plantão. Aí eu saio para correr 4h40, corro, e aí tem aquela rotina todinha, criança na escola, agora não está tendo, e 7 horas estou aqui no plantão. Quando eu não estou Tá, no peraí. plantão, Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você sai para correr 10K em jejum? em jejum, não consigo correr, eu não consigo, vou falar a verdade para você. Eu não consigo comer nada, nada. Por exemplo, agora eu estou em jejum, vou pegar meu plantão, tudo certinho, trouxe o que comer daqui a pouco, eu vou lá, é o horário do meu café 8h40, quando dá, que é 8h40, 8 horas, vou, como certinho e depois almoço. Mas eu saio para correr em jejum, volto, tranquilo, tô aqui, super tranquila. E no dia, quando eu não tô de plantão, eu acordo cedo do mesmo jeito, vou para minha funcional. E aí, quando eu não tô de plantão, eu corro à tarde. Então, tem dia que quando eu não estou de plantão, é 2 atividades. Sim. Agora, Eu tenho essa constância na atividade. Graças a Deus, por anos eu tenho. isso é bom, isso é ótimo. Mas um detalhe importante é a gente observar que quando nós acordamos, nós estamos a noite inteira em jejum. O nome da primeira refeição é desjejum. Isso quer dizer sair de um jejum, sair de um jejum. Então, esse aspecto é muito importante a gente observar. Se eu estou em jejum, meu nível de glicose tende a estar baixo, vai estar baixo. Agora veja o que que acontece. Muitas vezes, quando nós vamos fazer essa atividade física e estamos com o nível de glicose baixo, o teu organismo vai precisar recrutar da reserva, né, para poder manter a atividade física. A questão é que ele não vai direto na gordura. Ele usa a gordura, mas ele também acaba utilizando a massa magra, o músculo, como fonte de energia. Então, esse é um grande risco de nós fazermos uma atividade longa em jejum. Se fosse uma atividade curta e você dissesse para mim, eu saio e corro 3 quilômetros. Ok, 3 quilômetros é um tiro curto. Você não vai ter tempo de fazer queima de massa magra. Mas Nunca vou no conseguir 10, correr 3 km. então, aí no 10K, você já vai ter uma atividade mais longa, onde você provavelmente já tenha que usar a massa muscular. Eu vou te contar a história de um pastor que me procurou e a gente estava conversando sobre a questão do emagrecimento dele. Ele estava muito acima do peso e começou a fazer essa atividade física em jejum. Só que ele fazia também corridas longas, 10 quilômetros, né, saindo em jejum. E quando ele estava conversando comigo, ele Eu já disse fiz assim, 21 em jejum. Já. É porque sério? eu também eu corro corridas longas, eu corro corridas de montanha. Estou Uhum. correndo na rua agora porque não está aberto aqui na minha cidade. Eu moro Onde aqui que em São você mora? Sebastião, litoral norte de São Paulo. Tem Uhum. muita trilha, então eu gosto de trilha. Então eu já fiz trilha em jejum
de levar alguma coisa só na mochila de hidratação e tal, Uhum. mas já com 21, 32 já Nossa. fiz uma vez, só a hidratação. Eu sempre me preocupei com a hidratação. Hidratação ela é muito importante. Sem hidratação, a gente sabe que nós reduzimos, né, a quantidade de tempo que a gente consegue fazer atividade física. Dizem que, em média, a gente fadiga 30% mais rápido quando não se hidrata durante a atividade física. Só que aí, conversando, por exemplo, com esse pastor, ele disse que havia perdido muito músculo. E quando ele disse que fazia em jejum, eu perguntei para ele. Não, eu falei para ele assim, eu falei, não, realmente, eu entendo, o senhor provavelmente perdeu muito músculo mesmo, né? Ele falou, não, você não entendeu. Eu falei, como assim eu não entendi? Ele falou, estou dizendo que eu perdi muito músculo e hoje eu não tenho força nem para batizar uma pessoa sozinho. E olha que batizar é colocar na água, e você diminui a força-peso. Então, para fazer esse movimento, ele já tinha dificuldade de tanto músculo que ele perdeu. Então, uma coisa que a gente precisa observar, Alessandra, é sempre manter um nível de glicemia correto quando a gente vai fazer atividade física. Então, o que pode ser uma opção para você que talvez não pese muito, tá? Uvas passas, né? Ou uma fruta desidratada. Porque a uva passa, ela não tem água. Por não ter água, ela tem uma digestão bem mais rápida do que você comer uma fruta normal, que é hidratada, onde você vai ter que fazer primeiro a absorção da água. Então, esse aspecto das frutas secas pode ser uma boa opção. Eu, muitas vezes, né, quando ia jogar futebol, eu pegava e levava um monte de uvas passas lá junto com damasco, ia dirigindo, enfiando na boca já aquela uva passa com damasco, e quando eu chegava para fazer o futebol, eu estava tranquilo, já conseguia correr sem problema e não tinha perda de massa magra, porque eu normalizei o nível de glicose. Isso é um aspecto importante, porque quando nós estamos falando de 10K, a gente já pode considerar isso uma atividade de endurance, né? Uma atividade de longa duração. Quando você faz o 21 ou fez o 32 em trilha, então, nesse aspecto, a gente sabe que, normalizando o nível de glicose, você vai utilizar primeiro essa glicose como fonte de energia, porque você tem que jogar a glicose para dentro da célula, e essa glicose ela vai ser quebrada em 10 passos, que a gente chama de glicólise, ou seja, lise quebra, então quebra da glicose, são 10 passos. Aí eu vou formar o piruvato. E esse piruvato ele vai decidir para qual caminho ele vai seguir. Se para uma via metabólica que usa oxigênio, que é a via aeróbica, que é o que nós utilizamos para a manutenção da atividade física de longa duração, né, nesse caso, que é a atividade aeróbica, ou então ele vai para uma outra via quando a gente faz musculação, ou faz de repente um funcional, que é a via anaeróbica, que vai acumular ácido lático e a gente vai ficar Nossa, sentindo até o dor depois. funcional eu faço em jejum. Até o funcional eu faço em jejum. Então, você está fazendo duas atividades físicas que têm uma intensidade alta em jejum. Mas você vê que não é uma dificuldade tão grande de corrigir? É só comer uvas passas. Ela é leve, digestão rápida. E como ela está desidratada, você consegue ingerir um valor calórico alto com uma quantidade pequena. Se você fosse comer aquela mesma quantidade de uvas passas que você come, em uvas hidratadas, no caso, quando ela está in natura, você perceberia que, nossa, estou comendo aqui um caixão enorme de uva. Mas na uva passa é um punhadinho que você coloca ali na mão. É um E, pinhadinho, é verdade. e você vai perceber que isso talvez te dê uma diferença grande no seu rendimento também, né? E vai evitar queimar músculo. Então, você vê que são pequenos ajustes que a gente vai fazendo. Provavelmente nesses 10 dias que você tem acompanhado essas lives nossas, você já fez alguns ajustes, o que te trouxe o resultado para 3 quilos de redução de peso, né? E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Com toda essa atividade física que você vinha fazendo, você ainda tinha dificuldade para perda de peso ou não? Não, não, meu peso era normal. Normal. Era normal. Normal, Legal. 72 quilos, porque eu sou alta. Eu tenho 1,72 m. Legal. E Excelente aí, peso. então, assim, realmente foi por comer fora mesmo, tá mais ansiosa, mas voltando à atividade física, fica normal. Mas É eu porque entendo, o exercício físico gasta caloria, né? Quando a gente não faz e come a mesma coisa, o déficit calórico não existe. Às vezes tem até uma sobrinha. é que a corrida é minha paixão, né? A minha corrida é minha paixão, eu corro, gosto, corro por prazer, então quando eu não corro, esses dias de pandemia eu quase que fartei para poder correr, e correr aqui na beira da praia, é muito gostoso ver a natureza, conversar com Deus, então senti muita falta. Pois Mas é, eu acredito disso, acredito.
acredito. E aí Ó, todo disseram mundo, aí, ó, nossa, mulherão, hein? Olha o que o pessoal tá falando aí. tem um monte de vergonha. Não, vergonha nada. Aqui todo mundo faz parte de uma família. Né? A gente tem É. cumplicidade, as pessoas aqui abrem o coração Não, realmente. mas dá para ver que eu tô com vergonha. Eu morro mesmo de vergonha. Eu sou bem. Tranquilo. Mas sabe que meu pai, ele mora em Praia Grande, né? E meu pai, ele é aí perto de você, né? E ele é diabético e hipertenso. E eu sempre fico insistindo para o meu pai que ele precisa fazer atividade física, porque essas duas coisas, quer dizer, a atividade física ajuda no tratamento dessas duas doenças, né? E meu pai estava meio preguiçosão, ele sempre gostou de correr também, só que agora ele estava pedalando na orla da praia, né? Mas veio a pandemia e meu pai fez 70 anos agora, então ele não pode Nossa, dar 70 bobeira. anos de dar lá. Pois é. Só que agora ele não pode dar mais bobeira, né? Porque vai sair para pedalar e tem alguém tossindo lá na beira da praia, lá com corona, vai pegar esse negócio com diabetes e hipertensão, dificilmente resista, né? Então, realmente, a gente Exatamente. sabe que essa pandemia pegou muitas pessoas de calça curta, né? E a gente não estava preparado para lidar com essa situação. Então, esse primeiro momento de pandemia foi terrível. A questão é que no Brasil a gente não tem conseguido fazer o controle da doença, então a gente não sabe por quanto tempo a gente ainda vai ter que conviver com essa pandemia. A gente teve boas notícias dizendo que agora em dezembro eles devem começar já a fazer a vacinação. Isso vai ser ótimo. Talvez eles comecem aí pelo grupo, né, de profissionais da saúde, depois eles peguem idosos, né, talvez professores e crianças para poder voltar ao ritmo normal de aula. Não sei como é que eles vão seguir, né, esse ritmo de vacinação. Mas a questão é que nesse momento realmente a gente tem que cuidar da nossa saúde. Só que cuidar da saúde não é agora também não fazer atividade física, né? Esse período de atividade física a gente sabe que é muito importante porque ela melhora a nossa imunidade, né? Então o exercício físico é importante. E aí um aspecto que você destacou das corridas longas em jejum, a gente tem que pensar também o seguinte, Alessandra. Quando eu faço uma atividade física de endurance longa, eu aumento a produção de radicais livres. Esses radicais livres, eles são produzidos a partir do oxigênio. O nome dos radicais livres são espécies radioativas de oxigênio. É formado, então, a partir do oxigênio. Como a gente faz uma atividade física longa, a gente aumenta o VO2 máximo. O que quer dizer isso? O volume de oxigênio que nós inalamos durante a atividade física é maior. Por ter mais oxigênio, a gente pode aumentar a produção de radicais livres, principalmente quando é uma atividade de endurance. O radical livre, ele tem um papel muito ruim no nosso organismo, que é promover processos de oxidação. E nesses processos de oxidação, ele também piora a nossa imunidade. Então veja que a atividade física muito longa pode ser um tiro no pé com relação à imunidade. Se fizermos ainda em jejum, queimando o músculo, a coisa pode piorar. Então veja, sua atividade física eu acho excelente, só acho que tem que ter esse ajuste ainda com relação ao padrão de normalizar a glicose antes da atividade física. E aí a gente vai usar o Movapasse, vai fazer esse teste. Eu acho que vai dar muito certo. Ai, obrigada, viu? Eu vou tentar ajustar isso daí, até porque eu não estou conseguindo correr muito, muito rápido, porque eu estou pesada. Eu sempre falo assim para os meus amigos: coloca 7 quilos de arroz nas costas e vai correr para você quanto tempo você aguenta, né? É o peso que eu tô, né? 7 quilos a mais. Pois é, isso Mas daí faz uma diferença muito grande, né? Porque as faz, claro, articulações já sofrem, a coluna precisa buscar um outro ponto de equilíbrio, então aí a gente começa a sentir dor na coluna, porque o organismo está isso. buscando um ponto de equilíbrio diferente agora. Então é muito complicado. Tem algumas fotos que às vezes a gente acha na internet, eu até usava uma quando dava aula na UNB aqui em Brasília, onde eu mostrava como que as nossas articulações elas se adaptam conforme a gente vai ganhando peso. Então a gente vai percebendo que o osso, na parte longitudinal dele, acaba ficando um pouco mais fino, mas a parte onde tem o contato entre os ossos, nas articulações, tende a aumentar bastante, porque ele precisa dessa estabilidade. Então veja, o nosso organismo ele vai passando por adaptações, e esses processos de adaptações eles são ruins, por quê? Gera dor a princípio, né, quando a gente vai fazer a prática da atividade física, gera um desconforto. Muitas vezes a gente não acha uma posição também correta na hora de dormir, aí a qualidade de sono já piora, e tudo vai sendo afetado.
Então, a manutenção do peso é algo muito importante. E 7 quilos você está sentindo diferença. E quando a pessoa está com 20, 30, 40 quilos a mais? Então, a gente percebe que realmente ganhar peso é um problema. É um problema mesmo. Eu não sei, assim, quem está muito acima do peso se sofre o que eu estou sofrendo. A respiração já não é a mesma. O sono, normalmente eu durmo 9 horas da noite, ninguém me liga, assim, no máximo, aconteceu alguma coisa, 10 horas, eu tô acordada. Então, assim, já não estava conseguindo dormir esse horário, já não estava desligando, né? A respiração muda muito, então, assim... E já mexe com o que emocional, né? com Principalmente para a emocional. mulher. Para a mulher. Quando a Para mulher mim tem começa, sido isso. quando a mulher começa a usar esses 2 dedos para poder pinçar gordura, isso gera depressão, já é um problema. Nossa, porque eu uso 40, e aí eu pulei para 42. Abomino comprar roupa, abomino, então vamos voltar, porque assim, não é só perder peso. Eu sempre tive isso na minha vida porque eu fui jogadora de handball, então o técnico sempre falava, não podia engordar, qualidade de vida, não é só praticar esporte, é você ter saúde. Concordo, Né? ele Então, tinha toda a razão. Então, isso ficou gravado desde molequinha, né? Ele plantando isso. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça, é ter saúde. Ter saúde, então, eu sempre busco ter saúde. Até porque eu trabalho na área da saúde e aí eu vejo aqui, às vezes, os doutores como falam no paciente. Então, tem que diminuir o peso. Eles não falam, você tá gorda, né? Ou tá gordo. Tem que diminuir o peso, você tá com... N situações, né? Aqui, no momento... Então eu percebo que isso é tudo na vida da gente, né? E sabe uma coisa que a gente percebe às vezes que é contraditório? O médico que está mandando o paciente perder peso está acima do peso. Pior que aqui tá. É comum isso, né, Alessandro? Porque os médicos geralmente, né, aqueles que vivem por missão, né, eles vivem pelos pacientes e eles acabam não arranjando tempo para cuidar de si. Esse é um problema. Até o governo lançou um comunicado, uma época, de um programa que eles estavam lançando, que era cuidar de quem cuida, né, para poder cuidar dos profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde estavam com a saúde péssima, porque não conseguiam dedicar tempo para cuidar de si. Então, esse é um aspecto muito importante. Você ressaltou uma coisa, Alessandra, na sua fala que eu achei muito interessante, que essa prática da atividade física sua agora, ela foi construída quando você era criança, né? Então esse aspecto é muito legal da gente observar, porque a maioria das pessoas que na idade adulta fazem atividade física são pessoas que faziam atividade física também na sua infância, porque senão você vai ter que aprender a construir esse hábito. E o nosso organismo, ele mantém um negócio que é chamado de memória genética. Só que olha a situação, olha a situação da sociedade hoje, né? O que as crianças estão fazendo de atividade física? Zero, praticamente nada de atividade física, né? Olha só o que nós temos visto, né? Crianças passando muito tempo na frente de televisão, com videogame, agora com celulares e tablet nas mãos. Então, o entretenimento das crianças hoje é através desses jogos eletrônicos, muitas vezes. Quando nós, né, brincamos na rua quando era criança, fizemos muita atividade física, fizemos algum tipo de treinamento, né? Você disse que jogou handball. Eu tenho um primo que também fez parte da seleção maringaense, depois jogou, né, pelo Paraná, handball. Eu joguei muito futebol na minha vida, fiz atletismo, fiz natação. Então a gente faz muitas atividades físicas quando é criança e na idade adulta a gente sente falta disso. Agora, as crianças hoje não estão nem construindo esse padrão de atividade física. Então eu me preocupo com o que vem nos próximos anos como consequência desse padrão de comportamento, né? E agora, com essas atividades, as aulas online, eu acho que estimulou muito mais. Fica mais tempo ainda na tecnologia, né? Fica mais tempo, aí daqui a pouco eu tenho que fazer alguma atividade, aí daqui a pouco já está indo. É bem difícil mesmo. Eu mesma tenho 2 filhas, né? Uma trabalha só pelo celular, ela é psicóloga, então o tempo todo ela fala, mãe, tem hora que eu não vejo a hora de desligar meu celular e ficar calma. Falei, tá vendo, filha? A outra tem 10 anos, né? Então tem que estudar mesmo, o tempo todo no celular, mas eu fico, vamos fazer uma atividade, vamos fazer uma caminhada. Aí 2 vezes na semana eu consigo levar ela para caminhar.
Legal. Porque ela... Mas... E aí é muito difícil nesse momento agora. E essa sua filha que é psicóloga, ela tem a prática de atividade física como constância ou ela não tem e está tentando fazer? Então, com a atividade, assim, eu falo que essa pandemia foi ruim em muitos casos, mas em alguns casos fez assim para muita gente acordar para a vida em N situações, né? Sim, com certeza. Principalmente o medo da morte, né? Eles perceberam que precisavam sair da zona de conforto e fazer alguma coisa para estar preparado caso tivesse o contato. E aí muita gente aí assustou muita gente, né? Muitos profissionais, assustou muito as pessoas. Quem está de sobrepeso, idoso e sobrepeso vai morrer rápido. Vamos falar real assim, né? O risco é grande, isso é verdade. É grande, mas não tiveram um certo cuidado, né? Não tiveram certo cuidado. Então, ela tem agora feito atividade física. E aí, assim, essas épocas que eu estava na pandemia, aí eu comecei a fazer. No horário de almoço, tinha os desafios. Teve o desafio do agachamento, o desafio da prancha, e a gente tinha que postar no store. E aí ela começou, através disso, começou a fazer, e agora está caminhando 5 quilômetros todos os dias. Olha que legal, todos os dias. Todos os dias, ela fala assim, mãe, entre a minha consulta, eu acordo cedo, eu tenho os meus pacientes, mas eu acordo cedo, tô indo. Falei, é isso mesmo. Né? Então, alguma coisa serviu, né? O pessoal está dizendo aqui que você não tem cara para ter filha nessa idade. Eu também concordei. Antes mesmo de eu falar, eles já falaram. Eu ia perguntar se você engravidou quando era criança, porque não é possível, né? Não tem cara de ter filha nem na faculdade. Quanto mais formada e ainda você descasada. Nem pergunta a minha idade, nem pergunta a idade, mas eu não tive filho com 18 anos, não, gente. Eu não vou perguntar. Pronto, está resolvido esse assunto. Mas pelo menos a aparência de ter filha dessa idade não tem de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Então, eu assim, na minha concepção, de tudo que eu vou lendo, eu fui vegetariana por 10 anos. Por 10 anos, sempre cuidei da alimentação. Mesmo no meu modo errado, eu sei que a gente vai aprendendo. E são duas coisas que eu aprendi na vida. A gente tem que sempre estar sorrindo. Pode ver que eu sempre estou sorrindo. O pessoal diz que você é muito simpática. Sim, estou aqui morrendo de vergonha, mas estou sempre sorrindo aqui com os meus pacientes, sempre levo uma palavra de conforto, mas sempre estou rindo. As pessoas falam, você não tem problema? Eu falo, tenho. Sempre estou rindo, sempre tentei cuidar da minha... Quem é quem já morreu. Sempre tentei cuidar da alimentação e sempre fiz exercício físico. Mesmo na minha ignorância, né, eu sei que a gente tem que sempre estar buscando mais, mudando o estilo de vida, eu acho que isso fez a diferença na minha vida. Informação é algo libertador, né, Alessandra? Porque quando você começa a entender os erros que você comete, você tem a chance única de mudar o estilo de vida. Agora, o povo hoje tem perecido ainda por falta de conhecimento, mesmo tendo muito conhecimento. Por quê? Porque também não se interessa em buscar informação. Então é importante a gente sair dessa zona do conforto, né, de deixar de ser ignorante, digamos assim, em alguns assuntos, né? Isso é muito importante. E conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai mudando e vai colhendo os frutos dessa mudança, né? Eu mesmo tenho uma experiência aqui, ó, meu chefe, né, falo que ele é meu chefe querido, que ele me ensina muita coisa, mas ele tem 67 anos, vou falar baixo que ele está ali na outra sala, 67 anos, pedalou 95 quilômetros, opera, atende muitos pacientes, tem uma qualidade de vida ótima, e eu falo, doutor, de onde você tem tanta energia? Tanta energia. Então, assim, e ele fala, Alessandra, a gente sofre por falta de conhecimento. Eu fui buscar e hoje eu tenho uma vida boa, né? Mas ainda bem que eu não fui buscar quando eu tinha 50 anos. Quando eu tinha 30, eu comecei a mudar a minha vida. E aí, hoje eu vejo o corpo dele, eu vejo a mente dele. Poxa, normalmente 67 anos opera cirurgias grandíssimas aqui de ortopedia.
E tá bem, obrigado. Já era para estar numa fase de decadência, como muitos já entraram, justamente porque demoraram para entender a necessidade da mudança, ou porque ainda nem entenderam, né? Então, esse aspecto também é muito legal da gente observar, né? Quanto mais cedo a gente perceber que precisa mudar, né, melhor, porque lá na frente a gente vai estar colhendo frutos dessa mudança. Mas a gente precisa entender que se de repente não atinou para essa necessidade da mudança antes, independente da idade, a gente consegue ter resultado também. Eu achei muito interessante uma pesquisa que foi realizada no Japão com um grupo de idosos. E eles começaram a colocar esses idosos para fazer atividades que eles nunca tinham feito, né? Então eles começaram a aprender a dançar, foram fazer luta, né? Começaram a estudar um novo idioma. E eles foram observar o cérebro dessas pessoas. E eles perceberam uma coisa que eu achei muito interessante, que independente da idade, o cérebro ainda faz novas conexões, né? Desenvolve a plasticidade neural. Ou seja, não é só o cérebro que é beneficiado, mas o corpo também é beneficiado quando a gente resolve fazer um processo de mudança, ter novas experiências, independente da idade que a gente tenha. É óbvio que uma pessoa idosa vai ter menos tempo para colher, né, os frutos daquilo que ele está semeando agora. Mas ainda assim eu insisto que vale a pena, porque toda fase da vida a gente tem mudança e tem melhora. Legal essa pesquisa, né? Então eu Muito, acho muito. que Foi fantástico isso. Novas conexões neurais independente da idade. eu sempre tive um sonho de lutar, mas eu me acho meio desconcentrada, assim, meio, sabe? Mas eu Falta acho de que eu vou tentar. coordenação motora. Mas Tenho sabe que a minha muito. esposa, por exemplo, quando eu conheci a minha esposa, ela tropeçava muito, caía muito, assim, sabe? Perdia o equilíbrio. Quando ela foi fazer a faculdade de educação física, ela melhorou muito esse aspecto e hoje não tem mais esse problema. Por quê? Porque era uma falta de coordenação motora, porque às vezes não foi trabalhado essa musculatura, essa questão de lateralidade, né, para determinadas atividades quando era criança. Hoje a gente sabe que uma criança na escola, ela deve ter um professor de educação física que a conduza no processo de aprender a andar, de usar a lateralidade, de saber pular, né? Porque tem muita gente hoje que é adulto que se você falar, ó, vai correndo e pula com um pé só, ele não consegue, ele para e pula com os dois, porque não trabalhou isso na infância. Então a questão é que todo mundo pode fazer o que quiser, independente da idade. A questão é que talvez no início você tenha uma certa dificuldade porque talvez não tenha trabalhado isso na infância. Então você não é desconjuntada e talvez tenha aí um pouquinho de falta de lateralidade, algumas coisas, mas isso se trabalha também durante o processo de fazer a luta, você vai adquirindo essas habilidades, né? Isso é legal porque o corpo, a gente fala assim que o corpo mesmo velho aprende truques novos, né? Então isso é uma coisa legal, que independente da idade a gente vai conseguir aprender coisas novas. Isso é verdade, né? Mas é que às vezes a gente fica se protolando, né? Eu não vou conseguir, por isso. A gente mesmo se sabota, né? Nós somos nosso pior inimigo. Pior, é verdade, falou tudo mesmo. Você quer conhecer quem é o teu inimigo, se olha no espelho, né? Não precisa olhar do lado da cama. Tem gente que acha que o pior inimigo é quem dorme com você na cama. Não, não é assim, não. É quem dorme na sua cama, mas não é quem dorme com você. É você mesmo, né? Nós É somos verdade. autossabotadores e precisamos desenvolver autorresponsabilidade. Esse é um aspecto que falta muito na vida do ser humano hoje. A gente entender que a mudança ocorre a partir do momento que eu tomo a decisão. Eu não posso ficar terceirizando a minha saúde. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu tenho que pagar o preço, né? E aí sim, isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Faz mesmo, que eu sempre ouço, né, de uma amiga aqui que ela fala: nós somos aquilo que a gente escolhemos, o que a gente comemos, aquilo que a gente quer. Então, se eu quero É isso mesmo. dar bem na vida, eu quero ter um corpo bom, eu tenho que ir lá lutar, eu não posso me sabotar, eu tenho que ir e parar de ser medrosa, igual ela fala. Para de ser medrosa. Pois é, isso é verdade. A gente tem dificuldade de pagar o preço. Eu vi a Sandra colocando aqui, ó, e ela começou aos 15 anos, né, com uma atividade física, e ela mantém até hoje, tem 53 e diz que vê a diferença. Diz que tem muito jovenzinho que pede para ela na academia. E eu posso garantir isso, porque eu conheci a Sandra e eu sei que o ritmo de vida da Sandra era um ritmo intenso, né? Uma mulher porreta nesse aspecto, assim, né? Mas Tem uma energia olha, impressionante, mas começou com 15, tem 53 e mantém a constância, né? eu na academia,
Eu também, porque como eu faço corrida de montanha, então o meu professor, ele pega um pouquinho mais pesado. Então eu estou igual a Sandra, eu perco para algumas pessoas lá também. Principalmente para alguns homens que só treinam braço, né? Normalmente, não sei por que o homem só treina braço, É o né? Samirila, né? Ele tem peito de gorila e perna de sabiá. Ai, Sandra, então tamo juntos, amiga, porque olha, eu também não. Porque eu sempre tive isso. Para eu correr, eu tenho que ter um fortalecimento legal, porque senão eu vou me lesionar. E eu sempre falo Eu, aqui por aos exemplo, tenho médicos. consequência disso que você falou. Quando eu fazia atletismo, eu não tive essa conscientização da importância do treinamento muscular para poder proteger as articulações. Hoje eu tenho 9 problemas no meu joelho direito e 7 problemas no joelho esquerdo por falta de fortalecimento. Porque eu fazia atividades de longa duração, que nos treinamentos era de 20 a 25 quilômetros todas as tardes que a gente corria. Então, essa questão da Meu conscientização da Deus do necessidade céu. de proteger a articulação é muito importante. Vida de atleta, mas atleta de competição é vida curta por causa disso, Alessandra. É muito desgastante. Era de É 20 a 25 desgastante. quilômetros todas as tardes, né? Onde a gente fazia os tiros de 100 metros, tiro de 400, de 800, de 1.200, mais o tempo que a gente corria de aquecimento, que dava uma média de 4 a 5 quilômetros só para aquecer. Então, assim, era um treinamento muito intenso, só que eu sempre fui magro. Né? Fui magro, tenho pernas longas, então assim, eu sempre tive facilidade para correr, porém eu não tinha o aporte muscular suficiente para proteger a articulação, então isso você destacou um aspecto muito importante, que é entender que a outra atividade que você faz de localizado, de atividade anaeróbica para proteger as suas articulações é importante para manter a atividade de endurance que você gosta, né? É, exatamente, porque a corrida de montanha é muito mais pesada do que o atletismo. Então, se você não tiver um fortalecimento, não aguenta não. E assim, eu, eu sou um pouco competitiva, né? Na minha idade, Mas as você pessoas compete que com os outros correm, ou com você mesma? primeiro comigo mesmo e depois com os outros, que na minha idade corria de montanha, eu sempre falo que eu quero sempre ficar entre as 5 primeiras ou primeiro na minha categoria. E de montanha, pelo menos aqui na minha região, eu tenho conseguido, assim, né? Que não é fácil, porque vou falar a minha idade, na fase do 40 e 50, são onde as mulheres estão mais preparadas, é onde tem mais difícil. Aí eu falo, ah, não, Ó, vou treinar. duas coisas legais que está acontecendo aqui com esse momento nosso de live. Uma tem sido as pessoas dizerem que estão se empolgando para fazer atividade física, que estão gostando da live e que isso está mexendo com elas. A outra Que é a bom! curiosidade das pessoas para saber sua idade. O povo tá louco aqui, todo mundo perguntando o tempo inteiro. Olha lá, ó. Qual a sua idade mesmo? Fala, fala, fala. Qual a Não, idade? eu Não sei o quê. 43. Quanto? 43. Ah, tá nova. 43. 43. Então você teve filha novinha, sim. Teve, sim. Tive Teve. 19 anos. Então. 19 Mas anos. Mas essa conscientização de que a atividade física é importante para nós, que a alimentação é importante, que o sono é importante, são coisas que conforme a gente vai adquirindo esse conhecimento e colocando em prática, a gente vai recebendo todos os benefícios dessa mudança. Mas só teoria sem prática gera responsabilidade. Né? Então é importante a gente ter esse conhecimento, mas transformar o conhecimento em prática. Então todo mundo que está assistindo hoje, está ouvindo a história da Alessandra e está percebendo que ela tem benefícios com esse estilo de vida que ela tem buscado adotar, não fique só, né, com esse desejo, puxa, que legal, achei muito legal a história da Alessandra, valeu, mexeu comigo, mas não colocando em prática não vai resolver nada. Né? Tem que pagar o preço, né, Alessandra? E depois você colhe os frutos, né? Colhe os frutos, mas é muito bom. Na hora que você vai, você levanta, eu mesmo. Eu levanto, eu vou estudar a Bíblia, eu vou fazer algum estudo, e aí, eu tenho que ir mesmo. Mas aí o corpo já pede. O corpo, se Pede. você não vai, o corpo pede. A mente fala não, mas o corpo está pedindo. Então, Pois assim, é, é por quê? muito Porque o corpo, ele se acostuma fácil com o que é bom, né, Alessandra? Então, o seu corpo vai aquilo querer, que ele está você percebendo disse, que né? aquilo é bom. Assim, de resumir de tudo que eu tô falando aqui, duas coisas para mim é fundamental: dormir bem e comer bem. Porque às vezes as pessoas falam que mudar de vida de alimentação é ficar passando fome, né? Não.
e a gente não passa. Eu não sei se alguém está passando por isso, mas se eu não durmo bem, eu fico azeda no outro dia. Isso daí é um Eu fato, fico, né? eu fico mal, mal literalmente. Aí eu tenho que correr para não ficar tão mal, porque senão depois eu não consigo nem trabalhar direito, de tão mal-humorada, de mal com a vida que eu fico. Eu não sei o Então, que você pode falar sobre isso. você falou uma coisa muito legal. Ó, durmo mal, acordo mal. Isso daí é certeza. Ninguém que dorme mal vai acordar bem disposto, feliz, né, dando bom dia para todo mundo. Não. Vai ter trocado a ferradura durante a noite e vai sair desferindo coice para todo mundo. Então isso daí é certeza. Porque durante a noite a gente controla o cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas você falou uma coisa que eu achei muito legal, Alessandra. Veja, quando eu durmo mal, eu preciso correr para tentar melhorar um pouco. O normal não é isso. O normal, a pessoa já dormiu mal, ela fala, poxa, eu já dormi mal, agora eu vou correr, estou cansada, né? E aí ela passa um dia péssimo. Então você não Péssimo. consegue zerar os efeitos de uma noite ruim de sono fazendo atividade física, mas você consegue amenizar os efeitos colaterais. Então, isso é um aspecto interessante. A gente está mal-humorado, às vezes está cansado, mas vai e faz, né? Continua mantendo a constância. Sabe que Aí quando a se gente junta com a faz... TPM, então, aí se junta com a... No meu caso, não, mas assim, eu falo que eu fiz esterectomia total, mas eu sinto TPM, incrível que pareça. Incrível que É, pareça. Aí se juntar com a TPM, aí, meu Deus do céu. Aí que aí junta. complica. Complica, porque já é uma fase difícil para a mulher por causa das mudanças de hormônio que afetam na parte do humor, né? Ainda se não dorme direito e se não fizer atividade física, tudo piora. E tem gente que acha, nesse período da TPM, que tem que comer chocolate para melhorar. Claro que não, tem que buscar é dormir cedo, tem que buscar é fazer uma atividade física e ter uma alimentação saudável. Fugir dos estimulantes no período da TPM é muito importante, porque a tendência é só piorar se você faz consumo de cafeína, de teobromina, de teína, e é o que o povo acaba fazendo nesse período, né? Mas veja, um aspecto bem interessante da gente entender é o seguinte: quando a gente faz uma viagem, por exemplo, e tem fuso horário. A tendência das pessoas quando chegam no local é tentar dormir, para tentar ajustar o organismo ao fuso horário. Mas sabe qual que é a melhor alternativa para você poder ajustar o seu organismo ao fuso horário? Fazer atividade física. Então você deveria chegar, deixar suas malas e ó, Não estou vai errada. correndo. Vai Então, não correr, tô porque aí errada. você cansa o organismo. Então veja como é que o exercício físico é importante para regular o nosso ciclo biológico quando a gente tem essa diferença de horário. Quando a gente não dormiu direito, é como se a gente também tivesse esse processo de desregular o nosso ciclo biológico. E a atividade física ela vai ajudar você a amenizar os sintomas dessa noite mal dormida. Então esse é um aspecto que as pessoas geralmente não usam, mas deveriam utilizar. O exercício físico traz essa benesse, né, de ajudar a regularizar o nosso ciclo biológico e a gente vai ter um dia muito melhor. E assim, eu luto muito com o meu ginecologista. Eu Sim. fiz esterectomia total, porque eu tive mioma, tive uns probleminhas de saúde no caso. Ele, vai tomar hormônio, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo. Eu falei, olha, vamos conversar sério. Vamos tentar ajustar pela alimentação, exercício físico, dormir bem. Eu trabalho em hospital, a gente médico só quer pôr remédio. Desculpa, viu, doutor? Não, E mas aí, isso é vamos remédio normal, para é isso, normal. remédio para isso, remédio para aquilo. E falei, doutor, vamos ajustar pela alimentação. Eu como mais isso, eu tomo chá de amora a vida inteira. Na hora que falar que não der mais, você não vai ter mais libido, você não vai ter. Pelo contrário. Não, aí ele fala, Alessandra, você tem que ser estudada. Eu dificilmente vejo uma mulher, todas as mulheres que fazem esterectomia total, quer remédio para aumentar o libido. Eu falei, então eu quero remédio para baixar o libido. Então, assim, mudança. Então, eu falo assim, Mas é que alimentação. você está oferecendo para o teu organismo ferramentas que são importantes para ele ter esse ajuste, né, e funcionar da maneira correta.
A gente sabe que realmente algumas mulheres vão precisar fazer de reposição e isso muda a vida da mulher, porque uma mulher que está com hormônios em baixa, ela sofre horrores, a vida é terrível, né? A queda da testosterona, principalmente, porque quando se cai a testosterona, né, você perde a libido, mas você vai perder massa magra, vai perder massa óssea e assim por diante. Só que quando eu faço atividade física e tenho um bom sono, eu ainda consigo produzir uma quantidade de testosterona, né, que o organismo vai se adaptando, né? Você fez retirada de ovário também ou não? Fiz. Essa parte é ruim. Fiz, fiz porque na verdade, a minha família inteira teve câncer. E eu Sim. estava com suspeita de câncer. E aí ele falou, vamos tirar um. Quando ele abriu o outro, tava. Ele, Alessandra, tem uma péssima notícia, teve que tirar os dois. Então, assim, eu fiquei muito triste, porque um a gente ainda produz, né? Sim, produz. né? Fiquei muito Interessante. triste, mas eu falei, bora lá. Bora lá. E